Não, e tivemos outras atletas até mais conhecidas do que ela, por exemplo, a Yana Sikulova, que ficou atrás dela, né? Ficou na 9ª colocação, se classificou para a final, então só de ela estar na final já é realmente um grande resultado para ela. 13.512, 5ª colocação para a atleta da Finlândia. Ela foi a 6ª a se apresentar, faltam 2. E aí Veronica Wagner, da Suécia, parece ser a única, né? Pelo menos na classificatória tivemos aí uma pontuação muito próxima da Fei Cheng. Então ela pode ser a única a tentar desbancar a chinesa para tentar a medalha de ouro. Vamos ver. Veja que ela realizou exatamente o mesmo salto da ginasta anterior, mas com uma postura muito melhor. A altura do segundo voo também. Veja, ela faz um Iber, mortal carpado, com meia volta. A distância dela para a mesa é uma distância muito maior. Aí na repetição, o Iber, um mortal carpado, com uma meia volta no final. Tronco alto, um pequeno passo para trás. Agora, Ana Paula, é um salto relativamente simples, né? E por isso é que a chamada nota A, que antigamente era nota de partida, não deve ser tão alta assim, né? Exatamente. Bom, ela daqui a pouquinho vai saber a divulgação da pontuação dela do primeiro salto, e aí sim ela vai ser autorizada para realizar o segundo. E a média do primeiro com o segundo salto é que é a pontuação final dela. Olha aí, ó. 14.050, né, a pontuação dela. Lembrando que a Fei Cheng teve 14.812 como pontuação final. Quer dizer, vai ter que caprichar muito aí nesse segundo salto para conseguir ficar na frente da chinesa, né, e tentar a medalha de ouro. Mas de qualquer maneira, briga aí pela medalha de prata, Veronica Wagner. Aí ela tem uma pequena abertura de pernas no primeiro voo até chegar à mesa. Ela faz a entrada lateral, Ansukahara, com uma meia volta mortal para frente. Veja na repetição, ela entra de lado, faz uma meia volta e um mortal esticado para frente. Um salto que não é muito fácil devido à postura. Veja que ela afasta um pouquinho as pernas. A postura que eu digo é a posição esticada, né? A posição grupada é a mais fácil, depois a posição carpada, agrupada, onde ela flexiona os joelhos, e quanto mais esticado o corpo, mais difícil o movimento e maior a nota de partida, com certeza. E sempre a atleta que termina, né, o segundo salto vai para aquela cadeira ali para confirmar a pontuação final. Então ela fica, esse momento é o mais difícil, né? Olha aí, 13.900. Mesmo não passando dos 14 pontos, ela fica até agora na segunda posição, hein? Por enquanto, medalha de prata. Ainda falta uma atleta se apresentar, que é essa aí, Tina Erceg, da Croácia. Vai ser a última atleta, então no mínimo bronze já garantiu a Veronica Wagner. E é muito difícil tirar o ouro da Fei Cheng, né? Vamos ver aí a Tina Erceg. Ela realiza uma rondada, meia volta, mortal carpado para frente. Mas um salto muito baixinho, né? Tudo muito próximo à mesa. Não chega a causar uma impressão muito, né? Olha, na repetição, postura ruim do corpo, o mortal é carpado e no finalzinho ela flexiona os dois joelhos, afasta muito as pernas no momento em que encosta a mão na mesa. Veja aí no momento em que ela flexiona o joelho para conseguir aterrissar, chegar na posição de pé, e isso tudo ela vai sofrer uma grande penalização. Ela que ficou na 6ª posição no primeiro dia, né, na classificatória.
Bom, e agora nós teremos a realização do segundo salto dela, a última atleta, e logo na sequência, nessa etapa de Maribor na Eslovênia, e logo na sequência a premiação, né? E aí teremos as 3 primeiras subindo ao pódio com o hino, provavelmente teremos o hino nacional chinês sendo executado logo depois desse aparelho. Porque é difícil, né, bater a chinesa Fei Cheng com 14.812 de pontuação final. Com essa nova pontuação, né, quando a atleta consegue uma pontuação acima de 15, já é muito significativo, né? Então, realmente mudou a pontuação. No início até ficou estranho, né, porque a atleta não tinha mais aquela referência da nota 10, né? Mas hoje, acima de 15, já é muito bom. Em alguns aparelhos, dependendo do nível, né, da classificação dos atletas, o atleta tem que chegar acima de 16 pontos, né, para conseguir o ouro. Você vê aí, 13.150, pontuação do primeiro salto, vai ela para o segundo, então. Melhor execução desse salto. Ela faz uma rondada com uma pirueta antes de encostar na mesa, seguido de mortal carpado. Esse salto com uma postura muito melhor, mas também não muito alto, né, com problemas de distância em relação à mesa. Veja que ela faz uma pirueta, seguido de um mortal carpado, chega muito próximo à linha limite. Isso tudo é levado em consideração, né? A altura do salto, a distância para a mesa. Uma postura um pouco melhor em relação ao primeiro salto. Mas com certeza não vai conseguir desbancar aí a nossa... Nem a chinesa, nem a Verônica Wagner, com certeza. Vamos ver se ela consegue brigar aí por medalha. Mas eu acredito que com a nota já do primeiro salto ela esteja fora da disputa por medalha. Tina Erceg da Croácia. Croácia que tem uma grande torcida, né, em Maribor, na Eslovênia. Realmente muitos croatas acompanhando e incentivando seus atletas. Olha aí, 13.287, oitava colocação para ela. Ficou em último lugar entre as finalistas, a Tina Erceg da Croácia. Então, realmente tivemos a Fei Cheng em primeiro com 14.812 e notas iguais. A Verônica Wagner ficou com a prata, Érica Morel da França ficando com a medalha de bronze. Cada etapa tem uma definição diferente, né, de desempate. Então a gente não sabe qual é o critério de desempate dessa etapa de Maribor na Eslovênia, mas de qualquer maneira, pelo desempate, a Verônica Wagner ficando com a medalha de prata. Ou então existe a possibilidade até de a Érica Morel e a Verônica Wagner subirem juntas, né, no segundo lugar mais alto do pódio, ficarem juntas com a medalha de prata. Vamos ver o que a organização do evento vai definir nessa etapa de Maribor na Eslovênia. Aí mais uma vez a chinesa que era a grande favorita mesmo, e a Fei Cheng que vai voltar, hein? Vai ter outros aparelhos aí que a Fei Cheng, inclusive no solo, ela estará participando também, abrilhantando, né, essa etapa de Maribor na Eslovênia. Campeonato francês, o Paris Saint-Germain precisa vencer o Bordeaux do técnico Ricardo Gomes fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento. Um jogo importante para o Paris Saint-Germain, e você acompanhando logo mais neste sábado, 12h10, ao vivo aqui no Sport TV. Aí uma criança, né, um menino nas argolas, evidentemente que ficaria um técnico junto com ele, ó, para... Só que acabou não segurando ele não, ele foi direto para o chão mesmo. Mas ali é uma altura baixinha, né? Não é tão alto assim. Então esse é o momento, né, depois da apresentação das atletas, esse é o momento das crianças, né? Sem dúvida, futuros campeões aí, né? É. E a etapa de Maribor na Eslovênia dando chances aí para as crianças e alguns até pré-adolescentes, né, participarem também.
Bom, vamos então à premiação do salto no feminino. Olha, 2 com a prata, hein? Ou não, só chamaram a Verônica Wagner, que acabou ficando em segundo lugar, né? Não, as duas juntas, isso aí. Érica Morel também, a França na segunda colocação. E aí o que a organização decidiu fazer? Não dá medalha de bronze, né? Foram 2 medalhas de prata. Não temos o bronze nesse aparelho. E a Fei Cheng vai subir aí no lugar mais alto com a medalha de ouro. Aí, Fei Cheng, feríssima, né? Campeã mundial. Foram 3 medalhas de ouro no último campeonato mundial. Chegou perto de medalha também olímpica em Atenas. E ela com certeza vai brilhar nos Jogos Olímpicos de 2008. Disputando em casa, né? Não sei se você pode perceber, Lucas, que a torcida, né, ela já é uma menina muito querida, né? Sem dúvida, hino nacional chinês. Aí, hino nacional da China. Nós vamos então para o intervalo rapidinho. Já a gente volta com mais Copa do Mundo de ginástica artística para você. Sport TV, o canal campeão. Caixa, banco oficial dos Jogos Rio 2007. Com você em cada conquista. Sport TV, emissora oficial do Rio 2007. Precisamos contar que Net Virtua é a mega velocidade de verdade. Para jogar online, baixar música e ver filme, tudo ao mesmo tempo. E o que o senhor sugere? Música. Filme, games, MP3. Só os netos fazem tudo de uma vez. Todo mundo! Eu disse todo mundo! Assine Net Virtua 2 mega por R$ 39,90 e leve grátis até 1 ano de franquia do telefone dos Nets. O mundo é dos Nets. Sport TV, emissora oficial do Rio 2007. Internet no seu claro, quando e onde você quiser. Londres é conhecida mundialmente por causa do Big Ben, seus pubs, seus punks e, é claro, pela sua maratona. Você não pode perder alguns dos melhores atletas da atualidade correndo nas ruas de uma das maiores cidades do mundo. Maratona de Londres. Ao vivo, dia 22, no Sport TV. Estamos de volta vendo os aptos que vão participar do próximo aparelho, que é o cavalo com alça do masculino, né? Já para você teremos o aquecimento dos atletas e na sequência aí o aquecimento já está acontecendo, né? E na sequência do aquecimento teremos o início desse terceiro aparelho do dia. São 6 aparelhos no masculino, 4 aparelhos no feminino. Então são 5 aparelhos hoje, mais 5 aparelhos amanhã.
Sempre 3 o masculino, 2 o feminino. Amanhã, a partir das 9 da manhã, horário de Brasília, teremos o segundo dia, o último dia de competição ao vivo também, direto de Maribor, na Eslovênia, e você acompanhando ao vivo aqui no Sport TV. Lembrando que nesse domingo teremos São Paulo e São Caetano, Campeonato Paulista, primeiro jogo da semifinal entre São Paulo e São Caetano, que acontece no Pacaembu, e teremos logo depois do jogo, o jogo começa às 4 da tarde, logo depois do jogo, um pouco mais cedo, né? Teremos o troca de passes para você no horário diferente nesse domingo, começando por volta das 6 da tarde, horário de Brasília. A gente vê aí o cavalo sendo devidamente arrumado, o aquecimento é sempre assim, os atletas eles vão arrumando o aparelho, cada atleta tem a oportunidade de arrumar o aparelho. E teremos as tesouras aí bem altas do Christian Berck, né? Sempre um atleta que consegue tesouras muito altas. A gente lembra, para você que não está muito acostumado com o cavalo com alça, que o atleta tem que percorrer todo o cavalo durante a apresentação. E é um aparelho ingrato, hein? A gente tem o Mozia Rodrigues, um brasileiro que é hoje um dos principais atletas do Brasil nesse aparelho, mas ele mesmo já veio aqui, já falou sobre isso. O cavalo, muita gente literalmente cai do cavalo, né, Ana Paula? Exatamente. Eu considero, Lucas, eu acho que se não o pior, um dos piores aparelhos, porque exige muita força do ginasta e eles começam a adquirir essa força quando são um pouco mais velhos, né? Então é um aparelho extremamente difícil. Você vê que todos usam a proteção no punho. E como você falou, tem que utilizar todo o corpo do cavalo. Veja que a maioria dos ginastas tem muita dificuldade, alguns se sobressaem, né? Eu sou da época do Marco Monteiro, que era um excelente atleta de cavalo com alças, mas não é comum, é um aparelho realmente muito difícil. Cavalo com alça que tem 1,60 m, né, de comprimento. Aí a gente vai vendo os atletas se preparando, cada um tem um tempinho lá para fazer o aquecimento, até para sentir um pouquinho o aparelho. E é importante estar bem aquecido. A Ana Paula falou que o primeiro atleta a se apresentar, ele tem que se aquecer um pouquinho menos, até porque senão ele cansa, né? Mas esse é só o primeiro atleta. Os outros atletas têm que já entrar bem aquecidos mesmo nesse aparelho. Bom, temos no cavalo com alça um chinês, que inclusive o chinês que você está vendo aí foi primeiro colocado na classificatória, teve uma pontuação altíssima, chegando perto de 16 pontos na classificatória, o Zhang Hongtao, que você vê aí no detalhe. E temos também o Filipe Wood da Croácia, o Christian Berck da Hungria, são os atletas aí, os principais atletas desse aparelho. E a China tem tradição nesse aparelho, sem dúvida. A gente pode, ele está aquecendo, né? A gente vê a diferença da postura do corpo dele. Ele fica totalmente esticado, não tem nenhum ângulo do corpo no momento em que ele faz as rotações. Quer dizer, ele realmente é um franco favorito aí para a medalha de ouro. Só não errar. No último campeonato mundial tivemos exatamente um chinês com ouro nesse aparelho, que foi o Qin Xiao, acabou ficando com ouro. E dos atletas que nós vemos aí, o Robert Seliman, que a croata, ficou em 8º lugar no último campeonato mundial. Ele iria participar dessa etapa, acabou não participando, o Robert Seliman, entre outros atletas que brilharam não só em campeonato mundial como também em Jogos Olímpicos, mas temos os países do leste europeu que geralmente brilham nesse aparelho também, né? Romênia, Croácia, a própria Eslovênia tem bons atletas nesse aparelho. E daqui a pouquinho nós vamos ver. É engraçado que a gente vê a apreensão dos treinadores também, né? Eu acho que é bastante sofrido essa saga, né? Ficar, você sofre por cada ginasta seu que sobe ao aparelho, fica ali na torcida e de uma certa forma não depende só de você, né? O atleta tem que estar ali muito concentrado. Qualquer deslize nesse aparelho é
é possível a queda, né? E uma queda hoje coloca qualquer ginasta fora de briga por medalha. Bom, agora sim teremos o primeiro atleta então a participar do cavalo com alça, aí o Robert Juckel, atleta da Alemanha, que foi o 6º colocado na classificatória. Ele vai abrir então esse aparelho. É um atleta que coloca bastante magnésio na mão, maior aderência aí, né, ao aparelho. Autorização, você viu, para ele começar a apresentação no cavalo com alça. Terceiro aparelho de hoje. Veja que o atleta encosta ali ligeiramente com a perna no cavalo. Isso é uma penalização grande. Ele tem que utilizar, além do corpo, as alças. Você vê que o ritmo da série geralmente costuma diminuir quando ele vai chegando no final da prova. Agora ele realiza movimentos obrigatórios, que são as tesouras. Todo ginasta tem que fazer esse movimento. E aí um pouquinho de dificuldade na hora da subida na força. Conseguiu fazer a série até o final, sem queda. Alguns deslizes ali de encostar no cavalo, pernas um pouquinho flexionadas na hora de alguns giros, mas fez uma boa apresentação. Câmera posicionada aí no teto do ginásio, né, para mostrar por cima a apresentação do Robert Juckel, da Alemanha. Aí o momento das tesouras, que são movimentos obrigatórios. E a Ana Paula chamou a atenção, várias vezes ele tocou com as pernas realmente no cavalo. Isso, além de ser despontuado, né, era realmente perigoso para ele tocar com mais força e acaba se desequilibrando e caindo, né? Mas ele realizou a apresentação completa, não caiu, e já é muito bom, né? Porque nós vemos essas etapas de Copa do Mundo, muitos atletas caindo do cavalo, tendo que voltar para o aparelho. E aí ficou com a pontuação de 14.450. Agora é o Daniel Kittings, britânico. Foi o 2º na classificatória, pontuação alta de 15.500. Vamos ver se ele repete a boa atuação. A gente pode notar a diferença, né? Nós já vimos no aquecimento a velocidade, a dinâmica da série, né? Esse movimento, por exemplo, muito difícil, porque além ele muda a posição do corpo, ele se utiliza de toda a área do cavalo, passando por cima das alças, vários movimentos um grau de dificuldade muito elevado. Agora sim ele utiliza as alças. Veja que ele vem de costas. E isso, por ele vir de costas, ele ganha uma pontuação maior. Muito boa série do britânico. O técnico ficou satisfeito também, hein, pelo sorriso. O Daniel Kittings, realizando a sua apresentação, foi o 2º atleta do aparelho. Aí em câmera lenta para a gente acompanhar de novo. Você vê que esse aparelho tem uma dinâmica muito grande, né? Os movimentos têm que ser constantes, rápidos. O atleta não pode parar ali na hora da apresentação. Isso é a maior dificuldade, né? Quantas vezes ele foi e voltou ao longo da série, né? Sem dúvida, esse aparelho para
obter a crava, né, que nós chamamos. Eles geralmente não dão passo, né? É um aparelho mais fácil de você chegar firme no final, né, e não perder nenhuma pontuação. Mas, sem dúvida, muito difícil. Boa pontuação, né? 15.275, fica na primeira colocação até aqui o atleta britânico Daniel Kitchens. Teremos ainda o chinês que é um dos favoritos. Você vê aí o Christian Berg, que provavelmente caiu ainda do cavalo na classificatória, porque ele ficou em 8º lugar, mas é um atleta que sempre traz boas apresentações do cavalo. Vamos ver se ele vai melhorar, então, da classificatória, a colocação dele na final. Porque zera tudo na final, né? É sempre esperado esse ginasta. A gente pode ver, ele é um ginasta alto, né? Então, durante a realização da prova, chama muita atenção. Olha a diferença das tesouras, aonde a altura da perna. Tesoura é um movimento básico, mas todo movimento que é feito com muita amplitude é levado em consideração também. Vejam a velocidade dos giros dele no cavalo. A postura do corpo totalmente esticada. Giros na mesma alça. E aí a saída. Excelente a prova. Provavelmente vai melhorar a pontuação dele, hein? Ele teve 14.450, né? Foi a pontuação na classificatória, foi o 8º colocado. E agora, com essa apresentação, ele pode até brigar por medalha. Vamos ver. Esse foi o Christian Berg da Hungria. Veja que a televisão sempre repete, né, o movimento dele das tesouras e realmente impressiona. É um ginasta que é conhecido pela execução desse movimento. As proteções no punho, e realmente é diferente do solo e do salto, né? Sobrecarrega bastante essa articulação, então eles protegem, isso é permitido. E aí a saída ao longo do cavalo. Próximo atleta, esses aplausos aí que você ouviu, é porque o próximo vai ser um atleta da casa, um esloveno, Sašo Bertoncelli, que já vai se preparando aí para se apresentar. E até agora não foi divulgada a nota final do Christian Berg, né? Continua aí na expectativa. Olha aí, ó, 16.150. Muito bom realmente o resultado para o Christian Berg, e com essa nota, com essa pontuação, briga seriamente por medalha, quem sabe até a medalha de ouro, né? Se bem que tem um chinês ainda que vai se apresentar. E agora o Sašo Bertoncelli da Eslovênia. Ele que se classificou em 4º lugar. Que pena. Se apresentando em casa, né? Eu acho que é uma pressão também muito grande, né, Lucas? É mais ou menos o que acontece com... Hoje nem tanto, mas os nossos brasileiros, né? Nós depositamos muita esperança, geralmente, em um ginasta que consegue alcançar uma final. Acredito que é a mesma coisa, né? Nós não tivemos ainda uma representação da Eslovênia. Ele se classificou em 4º lugar no primeiro dia, quer dizer, muita responsabilidade. E geralmente isso é comum acontecer, né? Diferente dos outros países que têm vários representantes em vários aparelhos. Então essa carga é um pouquinho dividida entre todos eles, todos os ginastas.
Mesmo assim, voltou a sua apresentação e fez um belíssimo final de série. Uma pena, realmente. E cada atleta